Boa tarde, gente. Bom, meu nome é Natália Ramos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Júlia, a Paola, todos os envolvidos, na organização desse Oia Talks, a Fernanda, mano, que fez a ponte, né? É, então, eu queria me apresentar para vocês. Eu sou ginecologista da Oia Care. Tive uma formação super tradicional, né? Acho que aqui no Brasil nós temos uma formação em medicina bem tradicional. A gente não é muito ensinado a pensar diferente, mas eu acho que um dos principais objetivos da OIA, além de facilitar o atendimento para as pessoas, é empoderar as mulheres, né, gente? Apesar de terem muitos homens, hoje nosso foco da OIA é mulheres, mas a apresentação em si ela tem vários pontos interessantes para os homens. Mas nós acreditamos que a saúde é uma das maneiras de empoderar as mulheres e de nos dar autonomia. E quando a gente entende, quando a gente aprende sobre a nossa própria saúde, a gente deixa de ser uma pessoa sem importância, né? A gente passa a ser protagonista da nossa história e da nossa saúde. Então é muito importante que esse assunto seja falado. Por isso, o tema que a gente escolheu hoje é um tema um pouco diferente, mas cheio de tabus, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a contracepção e até a concepção. Acho que são dois momentos da vida, não só da mulher, do homem também, né? Que são importantes e são cheios de dúvidas. E a ideia realmente é uma apresentação rápida, de 15 a 20 minutos, e vocês podem me interromper quando vocês quiserem, e depois eu abro para dúvidas, enfim, para vocês compartilharem, porque eu acho que é um momento bem legal de trocas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Me digam se vocês estão vendo. Sim, sim. Sim? Ótimo. Bom, então esse é o nosso tema de hoje, né? Da contracepção à concepção. E esse tema foi escolhido porque a gente entende que, em primeiro lugar, a contracepção é um tema que todos os dias as mulheres têm muitas dúvidas e é um tema que muda muito e é relativamente novo. Então, eu vou começar contando um pouquinho sobre a história desse birth control, que foi o primeiro termo atribuído a, de fato, a contracepção. Então, a contracepção, apesar de eu brincar que é algo novo nas nossas vidas, na humanidade, ela já tem, já era referenciada até na Bíblia, né? Na Bíblia eles não sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, mas o coito interrompido era mencionado como uma maneira de evitar a gravidez. Antes de Cristo, né, Aristóteles já vinha com a ideia de espermicida como óleos essenciais, ainda que ele não soubesse de fato o que era o efeito desses óleos essenciais, né? Mas hoje a gente sabe que eram óleos que eram espermicidas. E foi só em 1838, gente, só porque faz muito pouco tempo, né? Que o primeiro protetor de colo de útero, né? Que é como se fosse o diafragma de hoje em dia, foi criado, desenvolvido por esse alemão Friedrich Wilde, que em seguida foi aperfeiçoado pelo Charles Goodyear, que foi o criador da borracha, né? E foi só em 1875 que os cientistas descobriram que para ocorrer a concepção era necessário o encontro do óvulo com o espermatozoide, que é o que a gente chama de gametas masculinos e femininos. E durante toda essa evolução, a gente percebeu que as mulheres, elas não tinham, não sabiam uma maneira de evitar essa gravidez, as gravidezes que não eram desejadas. E existiu uma enfermeira, a Margaret Sanger, que foi uma enfermeira muito polêmica nos Estados Unidos, que em algum momento sonhou com uma pílula mágica, uma maneira tão simples, um remédio tão simples quanto a aspirina, que as mulheres em situações de vulnerabilidade, então de pobreza, de fome, de falta de trabalho, pudessem tomar para evitar as gestações indesejadas. E ela teve um patrocínio de uma outra mulher muito importante nos Estados Unidos, uma das primeiras mulheres que foram de fato estudar para a universidade, e ela encontrou esse tal desse Gregory Pincus, que foi um americano que desenvolveu, na verdade, a progesterona
como o primeiro método hormonal para inibir a ovulação. Então, trago aqui a imagem desses dois, que eu acho que não só para nós mulheres, mas para os homens também foram muito importantes na nossa história. Eles contribuíram muito com o que é a nossa sociedade hoje, né? Do meu ponto de vista. Então, a Margaret, hoje, enfim, ela ficou envolvida em algumas histórias de racismo. A gente não entra muito nesse ponto, mas ela foi uma das visionárias do termo birth control e foi uma das pessoas que teve um papel importante no desenvolvimento da pílula contraceptiva. Então, gente, para vocês verem o impacto, eu vou mostrar o que aconteceu ao longo desses anos, né, no século XX, o que aconteceu de revolucionário com o advento da pílula, né? Então, em 1967, a gente já tinha 12,5 milhões de mulheres que usavam a pílula contraceptiva no mundo, apesar das milhares de críticas que o Pincus recebeu quando ele colocou a pílula no mercado. Ele foi criticado desde o presidente dos Estados Unidos até a sociedade, enfim, ele sofreu muitas críticas negativas. E na década de 70, depois que a pílula já tinha sido criada, um pouco aperfeiçoada e difundida, vieram os escândalos do risco de trombose, né? Que é um risco que a gente ouve falar até hoje. E eu trago isso para vocês porque é um ponto de muita atenção. Lá naquela época, eles já descobriram que o principal fator de risco para trombose das mulheres que usam a pílula contraceptiva é o tabagismo. Então, mulheres que não fumam, que não têm um histórico de tromboembolismo na família, elas, em teoria, não têm um alto risco. Além do tabagismo, gente, existem outros critérios para mulheres que não podem tomar hormônios no geral, não só contraceptivos. E isso, enfim, hoje já é bem estabelecido. Em 1982, gente, é um momento chamado de a Revolução, né? Porque foi uma revolução de fato. 60% da população feminina em idade reprodutiva estava lá empregado graças às pílulas contraceptivas. E essa nossa querida pílula só foi reconhecida como segura pelo FDA, que é o órgão regulador das drogas nos Estados Unidos, em 1990. E era essa noção que eu queria trazer para vocês, que essa frase não é minha, é uma frase que a gente aprende, acho que na faculdade, mas a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Então hoje a gente já vê que a pílula ela está sendo muito mal vista, enfim, mas a pílula teve um papel muito importante na nossa história e até na saúde feminina. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos que existem, né? Existe o implante contraceptivo, os métodos orais, né? Que é a pílula contraceptiva por via oral, ou até a pílula do dia seguinte, que também é uma pílula, né? O DIU de cobre, o DIU hormonal, o anel vaginal, os métodos injetáveis, a gente tem métodos injetáveis mensais ou trimestrais, e os preservativos, né? Preservativo tanto masculino quanto feminino. E aí, sempre que a gente fala de método contraceptivo, as pessoas falam, mas qual é o melhor método para mim, né? Qual é o melhor método que existe contraceptivo? Então, do ponto de vista de contracepção, existe sim um método que tem mais efetividade do que o outro. Por exemplo, o implante subdérmico, a vasectomia masculina, o DIU hormonal, a cirurgia feminina, todos eles são métodos seguros, mas têm falhas. Não existe nenhum método 100% seguro. Ainda assim, é importante a gente ver que nenhum método tem muito mais riscos do que qualquer outro método. E isso a gente mede graças a esse índice, que se chama índice de Pearl, que mostra quantas mulheres engravidaram usando o método durante um ano num grupo de 100 mulheres. E aí vem aquela pergunta que é mais importante ainda, que é qual o melhor método para mim? Os métodos contraceptivos, eles devem ser sempre individualizados, gente, e a OIA acredita muito nisso, tá? Porque o melhor método, às vezes, para minha amiga, não é o melhor método para mim. E isso são só os profissionais de saúde que conseguem tomar essa decisão. Então, essa decisão, ela depende de alguns fatores, como
qual é a sua idade, quais os seus antecedentes pessoais de câncer de mama ou familiares, ou de trombose, né, os eventos tromboembólicos. Se você fuma, porque se você fuma, você tem métodos contraceptivos mais adequados, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Se você pensa em ter filhos, e se sim, quando, né? E uma outra pergunta que é muito importante, gente, é que hoje a gente não usa mais os métodos contraceptivos só para contracepção. Então, exemplo, tem mulheres que têm muita cólica e não querem menstruar porque tem alguma endometriose, enfim, tem algum problema de saúde. A gente pode escolher um método contraceptivo que combine com esse desejo. Ou um outro exemplo, as mulheres que têm muita acne, muitas espinhas. Essas mulheres também vão se beneficiar de alguns métodos contraceptivos para melhorar a pele delas. Por isso que tudo isso deve ser levado em consideração. E aí a gente já parte para uma pergunta que eu acho que todas as mulheres em algum momento da vida ouviram uma mãe, uma avó, uma tia falando: nossa, mas você usa esse método contraceptivo, uma pílula, há tanto tempo, você vai ter dificuldade para engravidar. E eu brinco que isso é uma lenda, mas é algo que fica sempre na nossa cabeça, né? Assim, poxa, falaram isso pra mim de fato. Será que o dia que eu parar eu vou conseguir? E a verdade é, gente, nenhum método contraceptivo, com exceção das cirurgias, tá? Cirurgia masculina e feminina, que é a vasectomia e a laqueadura, levam à infertilidade, tá? Mas então, se não é isso, qual é a causa da infertilidade? Bom, existem várias causas para a infertilidade, mas uma das mais importantes, prevalentes e a mais difícil da gente tratar é a idade, principalmente feminina. Então, homens que estão presentes, a idade masculina, ela é um fator que pode piorar a fertilidade, mas não tem a mesma importância e relevância que a fertilidade, que a idade feminina. Então, quando a gente está falando de idade, eu trago esse gráfico para vocês, que é um gráfico de idade por óvulos, por nenês que nascem vivos por óvulos. Então, vejam bem o que acontece aqui. Até 35 anos, a gente tem uma taxa constante. Os bebês, eles nascem daqueles óvulos porque são considerados óvulos saudáveis. A partir de 35 anos, e vejam bem, gente, isso aqui é uma média, tá? Existem casos que isso acontece mais tarde, ou casos até que isso acontece mais cedo. Mas na média, 35 anos é uma idade que os óvulos, eles começam a perder muito em qualidade e muito em quantidade. E isso reflete no número de bebês. Porque eu sempre brinco que, assim, não adianta nada uma mulher engravidar e sofrer um aborto, né? A gente sempre conta o número de bebês em casa. Então, a gente quer que tenha um casal, ou uma mulher, ou mulheres, ou homens que estejam tentando engravidar, eles têm que ter um bebê em casa. E por que que isso acontece, né? Por que que os nossos óvulos, eles envelhecem? O que que acontece, né? Então, para vocês entenderem, nós mulheres, diferentemente dos homens, nós nascemos com a nossa chamada reserva ovariana, que é o nosso estoque de óvulos, que só diminui ao longo da nossa vida, ele não se renova, tá? Então, o que que é esse famoso estoque de óvulos, né? Nessa imagem, eu trago aqui para vocês um ovário, numa imagem de um ultrassom. E essas bolinhas pretas que vocês estão vendo são o que a gente chama de folículos antrais. Esses folículos são células imaturas que amadurecem, uma delas amadurece uma vez por mês, rompe e libera um óvulo. E esses folículos, eles diminuem ao longo da nossa vida. Tanto que esse ovário aqui, que vocês estão vendo, ele já tem poucos folículos. Então, olhando para essas duas imagens, essa imagem aqui de cima parece que é de uma mulher mais velha, que já é mais madura, né? E que já tem uma diminuição importante da reserva ovariana. Já nessa imagem, a gente vê uma reserva ovariana considerada normal. Uma das maneiras da gente medir como está o nosso estoque de óvulos é através desse famoso hormônio antimileriano. Esse hormônio ele é produzido por esses folículos e conforme o nosso estoque de óvulos vai diminuindo, o hormônio antimileriano também diminui. Por isso, ele é uma maneira sensível e objetiva da gente fazer essa avaliação.
Mas eu trago também essa imagem para vocês entenderem que, como eu já comentei, a reserva ovariana, o nosso estoque de óvulos, ele é um dos fatores de dificuldade. Mas existem outras coisas que nós devemos olhar. Então, por exemplo, a cavidade uterina, o endométrio da mulher, ele tem que estar bom. O sêmen do homem, gente, tem que estar bom também para ocorrer uma gravidez. E as trompas uterinas, que é onde ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, também tem que estar funcionando. Por isso que quando a gente está falando de prevenção, a gente não olha muito para esses pontos. Mas quando a gente está falando de tratamento, a gente precisa olhar para todos esses pontos. Então, voltando aqui para os homens, que eu acho que, como a gente tem vários homens na apresentação, é interessante falar, a triagem da fertilidade no homem ela é um pouco diferente da mulher. Basicamente, a gente precisa fazer um espermograma, né? E além disso, um outro ponto muito legal de falar é que o homem, ele não nasce com a reserva de espermatozoides prontas. Pelo contrário, a cada 3 meses, esse estoque se renova. Então, por exemplo, homens que fumam e estão tentando engravidar, é legal esperar 3 meses depois que parar de fumar para a gente fazer uma avaliação do sêmen. Então, os homens têm essa vantagem em relação a nós. Mas aí surge aquela pergunta: então, quando que eu devo me preocupar? Não estou engravidando, já estou há algum tempo tentando, quando que eu devo engravidar? Então, quando a gente está falando de um casal heterossexual, gente, a gente se preocupa com isso aqui, né? Então, se a mulher ela tem menos do que 35 anos, após 1 ano de tentativas, já está indicado que ela faça uma avaliação de todos esses pontos aqui: útero, trompas, espermatozoides, reserva ovariana. Ou se a mulher ela tem mais do que 35 anos, ela deve buscar essa ajuda após 6 meses de tentativas. Parece que não faz muito sentido, mas é porque quando a mulher já tem 35 anos, ela tem uma chance maior de ter uma alteração na reserva ovariana, por isso que a gente estipulou não esperar tanto. Além disso, os casais homoafetivos, de homens, de mulheres, eles têm que procurar ajuda sempre. Querem aumentar a família, sempre podem ir buscar a ajuda de um especialista, porque hoje, graças a Deus, nós temos várias alternativas para isso. Então, eu trago aqui para vocês uma ideia do que a gente está falando, né? Então, a gente está falando de uma nova sociedade. Uma sociedade que as mulheres elas vão ter mais controle, mais autonomia da fertilidade delas, e a gente, na OI, entende que não só da fertilidade, mas talvez de outros pontos da saúde dela, né? Então, eu trago aqui para vocês algumas imagens, né, alguns exemplos. Essa mulher, eu não conheço a história dela, mas a gente vê claramente que ela é uma mulher mais madura, e ela é uma mulher que está grávida, né? Então, a gente não sabe, mas eu posso citar algumas hipóteses do que ela fez aqui para ela conseguir chegar nesse momento. Então, a gente não sabe dizer se em algum momento ela congelou os óvulos dela e decidiu ser mãe no momento, no melhor momento da vida dela, ou se ela não foi mãe quando ela era mais jovem e ela acabou precisando usar óvulos de uma doadora, o que é algo super comum e a gente também tem o privilégio de poder fazer no Brasil. Se ela é uma mãe solo, ou se ela tem um parceiro ou uma parceira, enfim, tudo isso são possibilidades que a gente pode fazer hoje. Essa mulher na esquerda é uma mulher mais jovem, grávida, a gente diria, né, tudo certo, nada de errado, mas eu fiquei impressionada porque ela está na capa de uma revista. Então, hoje, uma mulher jovem, bem-sucedida, grávida, ela não é, não sei, parece que a gente não aprecia mais da mesma maneira, né? E isso, no meu ponto de vista, deve continuar sendo uma realidade, porque as mulheres, elas devem decidir o que elas querem fazer da vida delas, né? E esse casal aqui do meio, essa senhora aqui, ela é a mulher que engravidou mais velha no mundo. Ela engravidou e teve esse nenê que vocês estão vendo no colo dela aos 72 anos. E claramente não foi com os óvulos dela, tá, gente? Foi com os óvulos de uma doadora. Mas a história dela é que ela passou muitos anos tentando engravidar
e nunca desistiu, e graças ao avanço da medicina, ela acabou conseguindo realizar esse sonho dela. Aí vem aquela pergunta, né? Eu devo congelar os meus óvulos? E se sim, quando? Como que a gente consegue responder essa pergunta? Como que a gente consegue tirar essa dúvida da cabeça das mulheres? A OEA está trazendo para o Brasil esse conceito do plano de vida reprodutivo. O que que é isso? É uma maneira da gente tentar alinhar como está a reserva ovariana da mulher aos projetos de vida dela, então ao momento que ela quer ser mãe, né? E com isso a gente consegue fazer algumas definições. Por exemplo, quantos anos ela deveria ter os filhos dela, se ela precisa congelar ou não, qual será o melhor momento para ela congelar. Então, basicamente, esse plano de vida reprodutiva, a gente começa com 4 perguntas. Então, quantos anos você tem? Com quantos anos você gostaria de ter, se você quiser ter filhos, né? Quantos anos você vai ter quando tiver o primeiro e quantos anos você quer ter quando tiver o último filho? E a gente associa isso a um dado da reserva ovariana da mulher, que é aquele hormônio antimileriano que a gente mostrou no início da apresentação. Então, como mensagem, a gente queria trazer para vocês, em primeiro lugar, falando de contracepção. Os contraceptivos hormonais, eles não são do mal, gente. Eles têm o espaço deles. Tem mulheres que ainda se beneficiam do uso dos contraceptivos hormonais. Então, a gente deve valorizar e a gente não deve achar que eles só trazem coisas ruins, inclusive porque, no meu ponto de vista, graças a eles que nós mulheres conseguimos atingir o mercado de trabalho, enfim, não sei quanto tempo a mais a gente demoraria se não tivesse sido eles. É muito importante que todas as mulheres que não têm um desejo de filhos a curto prazo façam um plano de vida reprodutivo. Porque nem todas as mulheres precisam congelar óvulos. Se a reserva ovariana está normal, se a mulher pensa em engravidar com até tal idade, provavelmente ela não vai precisar congelar óvulos. E um outro ponto que a gente sempre traz para vocês é que a mulher é dona da própria história, né? Todos nós, cada um deve ser o dono da própria história e por isso a gente precisa ter essa autonomia e esse poder nas nossas mãos. Então, agora eu abro para vocês, para saber o que vocês acham, se vocês têm alguma dúvida, se alguém gostaria de compartilhar alguma história. Assim, é certo se tomar anticoncepcional oral por muitos anos, podemos ter fertilidade? Carol, desculpa, eu não falo espanhol. Mas não, isso não é verdade, isso é mentira, tá? Isso como eu falei, sabe? É uma lenda. Assim, muitas pessoas acreditavam nisso, mas o que acontece é que muitas mulheres acabam parando para vão começar a tentar engravidar mais velhas, então com mais de 35 anos. E aí sim vem as dificuldades. A dificuldade ela está atrelada à idade que a mulher vai começar a tentar engravidar e não necessariamente ao fato dela ter usado nenhum método anticoncepcional. Então, por exemplo, uma mulher que usa 15 anos de anticoncepcional, dos 15 aos 30, com certeza ela vai ter muito menos dificuldade do que uma outra mulher que tomou, por exemplo, dos 25 aos 40. Foram os mesmos 15 anos, mas quando ela começou a tentar aos 40 anos, ela vai ter dificuldade e não está relacionado ao anticoncepcional, está relacionado à idade dela. Natália, um assunto talvez um pouco polêmico, vamos dizer assim, sobre métodos contraceptivos masculinos, né? Porque a gente sabe que para a mulher tem diversos. Eu não sou tão a favor do anticoncepcional, já tomei por muitos anos, mas infelizmente para mim não funcionou. Foi uma bomba de hormônio desnecessária, talvez por falta de conhecimento. Mas enfim,
E métodos contraceptivos para homens, assim, a gente já tem estudos? Como é que funciona isso? Porque eu sempre penso assim, a mulher ela fica grávida, pensando na gravidez mesmo, né? A gente fica grávida por um período longo, e enquanto isso o homem ele pode acabar engravidando outras mulheres, enfim. Tu pode comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Claro, Lalesca, eu acho que esse ponto que você tocou é muito importante mesmo. E eu vou ser bem sincera, eu ainda não entendi por que que a indústria não produziu um método contraceptivo como para nós, para os homens. E o pouco que eu já estudei sobre o assunto, Lalesca, é que a fertilidade masculina, ela é um pouco diferente da feminina. Apesar de o homem ele produzir espermatozoides a vida toda, os testículos eles ficam um pouco mais sensíveis e existe um risco de, por exemplo, se você quer, esse é um exemplo bom. Quando a gente dá testosterona para os homens, os testículos deles param de funcionar. Então, em teoria, é mais ou menos a mesma coisa que acontece com a gente. A gente dá o hormônio que o nosso ovário produz, e aí o nosso cérebro fala: então eu não vou fazer ela ovular. Quando a gente dá o hormônio que o testículo masculino produz, é a testosterona. O cérebro dele fala assim: opa, também não vou mais mandar produzir espermatozoide. E isso acontece. Homens que usam anabolizantes, ou testosterona exógena, ou até algumas outras medicações que têm impacto na produção de testosterona, eles acabam ficando estéreis. Então, diminui muito a produção de espermatozoides. Só que a grande sacada é que quando a gente para de tomar pílula, a gente volta a ovular. E muitas vezes, quando os homens param de usar a testosterona, eles não produzem mais espermatozoides. Então, tudo que eu já li, tudo que eu já estudei, mostra que, de fato, o medo de desenvolver um produto anticoncepcional para os homens é que quando eles quiserem voltar à fertilidade, né, engravidar e etc., ele pode ser irreversível, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que talvez seja um pouco de falta de empenho de encontrar algo melhor. Mas eu imagino que o desafio dos pesquisadores esteja muito aí. Mas a gente não pode deixar de pensar que quando o homem termina a família dele, ele pode muito bem fazer uma vasectomia. Para quem não sabe, a vasectomia, gente, é uma cirurgia super, super simples, que o homem pode fazer a nível ambulatorial no consultório. Em muitos lugares é feito no consultório, no sistema público de saúde, em outros países, e é algo tranquilo, os homens não fiquem bravos comigo. É uma anestesia local, tá? É um procedimento realmente simples, com baixíssimos riscos de complicação. Então, eu sou uma pessoa muito a favor da cirurgia masculina e eu acho que é um método. A gente fala que é um método irreversível, mas honestamente não é, gente. Porque depois, se o homem se arrepender enfim, conhecer outra pessoa, quiser ter outros filhos, existe duas possibilidades. A primeira, da reversão da vasectomia, né? E a segunda, que é de fazer uma fertilização in vitro, na qual a gente pega espermatozoides do testículo. Então, é possível. Ah, Mas, Larissa, eu bacana. acho que é um ponto bem importante isso, que a gente às É, vezes deixa. esse negócio da vasectomia, eu imagino também que rola um preconceito com os homens e medo por falta de informação também, porque eu até comentei com a Paula no começo, esse assunto é um pouco tabu ainda, a gente não fala muito sobre isso, né? Então, mas muito bacana, obrigada pela explicação. Imagina, eu acho um super tabu. Até queria ver. Pelo menos, os homens que eu converso, não tenho muita vontade de fazer vasectomia, não. Mas é um bom método. Acho que vai ter muito tabu, assim, na verdade. Acho que coisas sobre a contracepção sempre cai em cima da mulher, principalmente, né? Então, tipo, o cara é muito como ele, mas como assim você não se mudou? Mas você não estava dando filho, né? Vai ser como se fosse uma responsabilidade nossa. Acho que é mais uma questão social do que
um tabu em si, no sentido de ser, do homem ter receio, ter alguma coisa desse tipo. Concordo, Vanessa. Eu acho que é cultural. Acho que tem algo cultural aí. Não sei se os homens têm algum comentário. Trouxemos assuntos polêmicos agora, hein, galera? É cultural sim, gente. Obrigada, João. Mas tem um monte de... Ai, não, quando se cita esse assunto, fala assim, não, mas aí eu vou tomar alguma coisa e não vai funcionar. Ah, eu vou virar mulher. Ah, você sabe, tem gente que... Quando se trata de homem, gente, tem uns que não se limpam porque acham que vão virar homossexuais. Então aí você já não... É difícil. É difícil esse ponto. E sobre a fertilidade masculina também, gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito a favor dos homens fazerem um espermograma, né? Porque nós mulheres, uma das maneiras da gente avaliar, uma das, tá? A gente fazer o hormônio antimileriano, a gente ir no médico, né? E fazer os nossos exames de rotina. E para os homens é uma maneira muito simples, que é um espermograma, né? Então é um exame não invasivo, que a gente vai fazer a contagem dos espermatozoides. E eu até como médica, na minha prática, eu recomendo que os homens façam pelo menos uma vez na vida um espermograma. Posso tirar uma dúvida, já que eu falei? Claro. Tem um amigo meu que ele tá tentando ter filho. Eu já tenho, o meu vai fazer 4 anos agora, mas a gente conversou sobre isso. Ele e a esposa estão tentando ter filho faz eu acredito que já 3 anos. E ele falou que tá tentando, enfim, até agora não rolou. E eu falei, faz algum exame, porque se não tá rolando há tanto tempo, alguma coisa pode estar acontecendo. Ele fez o espermograma, tá tudo certo. Ela não fez exame nenhum, né? Então, assim, muito provavelmente alguma coisa. Ela é mais velha que ele, um pouco, mas ela não é velha, assim, ela não tem nem 40 anos. Então, acredito que não seja também. Pode ser que não. Eu acredito que não tenha a ver com a idade. Eu não sei se eles continuam, mas, assim, que tipo. Tem algum método que ela possa ter alguma noção do que pode estar acontecendo, ou alguma coisa que possa ajudá-los a conseguir? João, tem muita coisa, muita coisa para eles fazerem. Então, por exemplo, lembra que eu mostrei que a gente precisa avaliar o útero, as trompas? Então, mesmo ela não tendo 40 anos, existem pessoas mais novas que têm dificuldade e tá tudo bem. Então, por exemplo, uma pessoa como eu falei, de mais de 35 anos, 6 meses, ela já deve ser direcionada para um especialista. Uma de menos de 35, 1 ano. Mas é uma coisa que eu sempre falo, gente. Se a gente está angustiado, a gente tem que buscar ajuda sempre. A gente não precisa guardar isso dos protocolos. Então, o que eu diria para os seus amigos? O espermograma é um exame básico. Depois, um outro exame muito básico, é um nome feio, tá? Chama histerosalpingografia, é um exame para ver as trompas. E um exame para ver o útero dela. Esses são os exames mais básicos, mas às vezes quantas pessoas, gente, eu já peguei que estavam tentando há 2, 3, 5, 10 anos e acabaram não fazendo esses exames por falta de informação, sabe? Assim como hoje eu também eu fiquei bem feliz. Eu atendi uma paciente nas minhas horas de infertileuta, que eu cuido de infertilidade. Eu atendi uma paciente que falou para mim que ninguém queria mandar ela para o especialista, e aí ela foi na internet e descobriu os exames e pediu, enfim, ela correu atrás. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a informação boa é isso. Ela deixa a gente é, poder participar, né, das decisões na nossa saúde. Então, eu acho que isso é muito importante. Já foi o tempo, né, que o médico tinha todo o poder e eu acho que eu gosto muito quando os pacientes participam. Mas eu acho que eles têm que pesquisar, sim, porque o tempo não é uma coisa boa, né, para as mulheres, principalmente. Obrigado. Imagina. Eu tenho uma pergunta também. Pode Várias, falar. na verdade, mas a primeira de todas, assim como a Lalesca, eu também fui uma pessoa que eu abandonei a pílula anticoncepcional por uma questão de ser uma bomba, assim, e por várias questões de saúde, principalmente estresse.
E eu me pergunto, né, como é que assim, na ginecologia, como é que você lida com essa questão das pacientes que não querem tomar a pílula, né? Como é que tem esses casos, como é que elas lidam com o próprio ciclo, qual é a melhor maneira de você lidar com os períodos, né, de TPM, essas questões assim, quando a pessoa realmente resolve abandonar a pílula. Júlia, eu acho isso assim. Primeiro, eu acho muito legal, porque eu acho que nem todas as mulheres precisam usar pílulas e pílula contraceptiva, e algumas vão se beneficiar e outras não vão, vai fazer mal. Exatamente isso que você falou. Vai fazer você se sentir mal. Então, o primeiro ponto é individualização. A gente escolhe como que a gente se posiciona, né? A OIA entende que a gente precisa mostrar todos os métodos que existem, e então a gente precisa falar os prós e os contras de todos. Não existe, gente, isso é uma coisa que eu não comentei, mas é muito importante de se dizer: não existe um método contraceptivo perfeito. Mas a gente precisa adotar um método contraceptivo que a gente consiga se adaptar aos pontos ruins. Então, vou dar um exemplo. Eu não quero tomar pílula, mas eu não quero menstruar, porque, enfim, eu não gosto. E eu não quero ter cólica. Vamos para um DIU hormonal. DIU hormonal é um excelente método contraceptivo, não tem absorção sistêmica dos hormônios, você não menstrua na maioria dos casos, é seguro, é maravilhoso. Mas ele dá espinha. A mulher tem um monte de acne. E aí, isso tem que ser falado antes de pôr, entendeu? Isso tem que dar. Dá, Carol. Mas não todas, mas pode ser um efeito colateral, entendeu? Então, a gente sempre tem que falar assim, olha, o ponto bom desse é isso e o ruim é esse. E o ponto bom da pílula é isso e o ruim é esse. Então, eu acho que quando a gente expõe os pontos negativos, e é óbvio, eu não vou, se você não tem indicação para algum método, eu vou falar, a gente fala, olha, você não pode usar esse método por isso, isso e isso, mas você tem essas opções. E das opções que você pode, essas têm um risco e benefício. E aí, essa decisão é compartilhada. Essa decisão não é de ninguém. Ela é sempre compartilhada. Entendeu? Mas eu sou muito a favor que a mulher. Eu sempre brinco, a gente não mexe em time que tá ganhando. O time que tá ganhando, às vezes as mulheres chegam para mim e falam: eu tô usando camisinha. Tá feliz? Tô feliz. É isso. É esse o seu método. Entendeu? Eu acho que o principal ponto é o nosso desejo, é como o nosso corpo está respondendo. Eu tava procurando. Desculpa. Eu tô procurando. Não, pode falar. Tá, desculpa. Então, gente, eu tava procurando. Eu usei durante muitos anos contraceptivo de vários tipos, desde o subcutâneo, pílula, enfim, mil coisas. E aí eu descobri não, né? Tipo, me foi esfregado na minha cara o problema da trombose, que eu sou fumante. E aí a tia de uma amiga minha acabou tendo que amputar a perna por causa disso, e isso me assustou absurdamente, porque parece que bateu na porta, né? Tipo, esse problema é muito real e tal. E aí eu parei de tomar pílula e fiquei só na camisinha, mas isso me estressava muito, porque qualquer atraso, qualquer coisa, eu já ficava, tipo, em paranoia, né? E aí eu descobri, tipo, conversando com o meu ginecologista, que o problema não é o hormônio na pílula. Por exemplo, o DIU, que a doutora Natália falou, foi o que eu acabei colocando, que é o DIU Mirena, que ele tem hormônio, ele não tem o hormônio que causa trombose. Então, tipo, isso já me foi um alívio, porque eu sempre falei, ia pro, sei lá, problema de acne, ia no dermato, e ele, então, e anticoncepcional? Não, pelo amor de Deus, não posso tomar isso porque eu sou fumante, não quero parar de fumar. E aí eu descobri esse negócio do Dilmirena, que eu tô há pouco tempo, na verdade, eu tenho um mês e pouquinho que eu coloquei. Sim, eu já vi um aumento um pouquinho, assim, em questão de acne, mas já tô falando com o meu dermato e a gente já tá equilibrando isso de novo, assim. Então, tipo, não é porque é hormônio que você não pode tomar, tá, gente? Eu fiquei, tipo, sei lá, uns 3 anos sem saber disso, como assim?
É isso mesmo, Vanessa. E tem, para também você saber, existe uma pílula que ela também não tem aquele hormônio que é o etinil estradiol que causa trombose. Então é uma pílula que é o desogestrel, que é só progesterona. E as mulheres que já tiveram trombose podem usar também. Mas ela é uma pílula diferente, enfim. Eu acho que realmente o ideal é o DIU hormonal, assim para mulheres que têm antecedentes de trombose, que fumam. Então, por isso que é muito interessante a gente conhecer, né? A gente poder ter essas trocas, as mulheres saberem dos métodos possíveis, porque, gente, eu canso de sentar numa mesa com as pessoas e as pessoas não sabem e não é culpa, né? É uma coisa que eu sempre brinco, que eu acho que é uma crítica à minha classe de médicos. Eu acho que a informação ela está muito do nosso lado. Ela está muito só na nossa mão, no nosso congresso, entre nós, e ela chega pouco nos mais interessados, né? E aí veio a internet, e aí a gente vê que também a internet tem muitas informações ruins, infelizmente. Então a gente, a OE acredita em trazer informação correta. E uma coisa que eu acho, eu fui professora por muitos anos, isso não é falado nas escolas, né? A gente não fala para as meninas adolescentes e os meninos adolescentes, mas deveria ser falado, porque as relações sexuais começam cedo, não tem o que fazer, gente. E a gente deveria falar sobre isso muito mais nas escolas. É. Eu brinco, a gente aprende que é briófita, pteridófita, mas não aprende do ciclo menstrual, né? Então, Sim. Sim. Eu vou colocar uma pílulazinha aqui de pimenta. Os homens também não aprendem sobre as consequências que os métodos contraceptivos de mais largo espectro causam nas mulheres. E isso é um problema. Porque todo tipo de método contraceptivo que interfere no homem é ruim, não funciona, não quero fazer, não quero usar, me causa problema. Mas a mulher pode ter dor de cabeça, pode ter acne, pode ter cólica, pode. Tudo isso a mulher pode. Então, eu acho Até que esse porque, ponto né, precisa o ser abordado. abuso parental é muito fácil, tão fácil que, tipo, a mulher engravidou, o cara cai fora e não tá nem aí, cara. A sociedade é machista pra cacete, assim. Tipo. Gente, acho que a doutora Natália caiu. Paola, deve ter. Oh, peraí, deixa eu ver se eu consigo chamar ela de volta. Acho que caiu, deixa eu ver aqui com ela. ¿Puedo hacer una pregunta? Voy a hablar muy, muy lento. Voltou. Sim, español. desculpa, gente, eu Muy, muy caí. lento. Ok, preguntaba justamente acerca de la píldora o la pill, sobre todo porque la verdad es que hay muchos mitos que hablan, si estás tomando constantemente la píldora, pues sí puede aliviar algunos issues como por ejemplo acné, pero a la larga si quieres tener hijos te va a causar problemas. Esa fue mi primera pregunta. Y después veía en el chat que muchas han dejado la píldora y la verdad es que yo también lo dejé. Tuve un historial de tomar la píldora justamente para anticonceptivo y también para regular algunos otros issues hormonales. Pero algo que estoy notando es que a todos les pasó exactamente lo mismo, como que la dejas y tus hormonas se vuelven súper locas y ya no sabes qué hacer. ¿Consideran que entonces el DIU sería una muy buena opción o el parche para poder seguir teniendo una salud sexual? Você fala do ponto de vista de desejo sexual. No realmente, sino como salud sexual solamente. Ah, saúde, sim. Bom, eu acho que do ponto de vista de saúde sexual, não tem problema você usar pílula. Por quê? Porque ela não vai te aumentar risco de câncer. Então, isso é muito importante. Ela não aumenta, gente. Isso é muito, muito, muito importante. E uma outra coisa interessante da pílula, gente, eu não sou defensora da pílula, tá? Mas eu acho importante a gente falar que ela não causa mal para nossa saúde a longo prazo. Ela causa o mal-estar, né? Às vezes vai diminuir a libido, vai causar alterações no nosso humor. Isso sim, eu acredito e é verdade. Por isso que muitas mulheres não conseguem usar. Então, eu realmente acredito. Mas do ponto de vista da nossa saúde, ela não vai trazer nenhum mal-estar, Carol, porque, por exemplo, já existem estudos que mostram que
A pílula diminui o risco de câncer de ovário, sabia? Porque o que acontece é que, assim, o ovário, ele não foi feito, o ovário feminino, para ovular todo mês, né? Quando ele ovula, ele causa uma cicatriz, né? Ele se rompe e causa como se fosse uma cicatriz no tecido. E isso já foi demonstrado que essa proliferação de células aumenta a chance de câncer de ovário a longo prazo, não hoje, tá? Então, as mulheres que usam pílula bastante tempo e não ovulam, elas têm esse risco diminuído. Então, assim, tirando o nosso bem-estar, do ponto de vista saúde, como você me perguntou, a pílula ela não traz malefícios para quem não tem contraindicação, né? Se você tem um antecedente de trombose, como a Vanessa tem na família, ou se você fuma, ou se você tem antecedente pessoal. Natália, tive câncer de mama, posso tomar pílula? Nunca mais na sua vida. Não pode. Hoje em dia, o câncer de mama é uma realidade de mulheres jovens. Então, tudo tem que ser voltado para cada caso. Então, Carol, não tem nada, não tem nenhum risco, não fuma. Preciso me preocupar com a minha saúde pelo uso da pílula? Não, não precisa. Ok, gracias, Natalia. De nada. Natália, e quando você fala sobre fumar, é por conta da nicotina ou das substâncias do cigarro em si? Eu pergunto porque eu parei de fumar cigarro mesmo, mas eu ainda tenho o meu vapor e ele tem nicotina, então eu fiquei com essa dúvida. Lalesca, principalmente as outras substâncias. O alcatrão, as substâncias em combustão, elas fazem muito mal. E para vocês terem uma noção, na verdade, não é que quem fuma não pode tomar anticoncepcional combinado. A gente não gosta. Mas existem critérios da Organização Mundial de Saúde que fazem isso certinho. Então, por exemplo, segundo a Organização Mundial de Saúde, se você fuma até 10 cigarros por dia, você pode usar pílula combinada, que é essa que a Vanessa falou, que tem o etilneestradiol, que é a substância que dá trombose, até 35 anos. Agora, se você perguntar para mim o que eu acho disso, eu não gosto dessa ideia. Eu acho que cigarro não combina com etilneestradiol, então eu iria mais para os anticoncepcionais que pode, entendeu? Mas, em teoria, o risco ele é relativo, ele não é. A contraindicação ela é relativa, ela não é absoluta. Uhum. E a nicotina não precisa se preocupar, ela não é ela que aumenta o risco de trombose. Bom, dos males o menor, então. Obrigada. Imagina. Gente, dá tempo de fazer mais uma pergunta? A Rafaela trouxe a questão do DIU e eu comentei o DIU de cobre também, que foi uma coisa que acabou sendo indicada para mim, mas eu nunca cheguei a colocar. E eu tenho 2 amigos que são recém-formados em medicina e a gente veio do colégio juntos, eu sempre quiseram fazer medicina e a gente sempre conversou muito sobre esses métodos contraceptivos. Eles falam como hoje em dia tem uma insegurança, principalmente da minha geração, em relação à camisinha, né? Da gente não, que é meio que não se sente seguro, pelo menos em relação a filhos, né? Porque a camisinha é super importante com o DST. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se assim, é aquela insegurança, né, de a camisinha nunca ser suficiente como um método sozinho, né? A mulher, pelo menos, tem essa insegurança muito forte. O índice de falha da camisinha, eu acho que é alto. O índice de falha, segundo o índice de Pearl, é 18%. Esse é o índice de falha. É um índice alto, né? Mas eu honestamente, eu acho que o principal é a maneira de usar a camisinha. Então, pessoas que usam corretamente, então aquele negócio de não usar desde o começo, tá errado. Tá errado. Precisa usar desde o começo, porque quando a gente não usa desde o começo, aumenta o risco. E então o risco está mais atrelado a isso. Ou, por exemplo, se a camisinha rompe, também é uma maneira de inserção da camisinha, né? Uma amiga minha tem um filho desse. É bem comum. Então, mas é isso. O principal risco da camisinha
é o modo de uso. É esse o principal risco. Mas, em teoria, ela é um bom método. Mas, assim, falando agora como mulher, eu também não me sentiria segura. Então, por isso, lembra que eu falei que, às vezes, eu falo com algumas mulheres, que eu falo assim, você tá feliz? Você tá usando camisinha? Você tá feliz? Porque, às vezes, eu falo com mulheres, você tá feliz? E elas falam, não, eu fico nervosa, eu não curto. Então, isso para mim já é algo que é uma contraindicação de você ficar só com a camisinha. Porque aí você não vai curtir um momento que é um momento de prazer. Então, eu acho que depende muito, Júlia, da usuária, entendeu? Dos usuários. Adolescente eu acho meio catastrófico. Eu acho Adolescente, perigoso. o brasileiro não tem uma cultura de camisinha muito legal, né? Não. Mas isso é no mundo todo, pelo que eu estava lendo, principalmente depois com os tratamentos de AIDS, você deu muito esse medo de você morre se você não usar. Então, você vive muito bem até se você tiver AIDS. E aí você perde esse pavor. Assim, tanto é que há um aumento no mundo todo de DSTs, por exemplo. Muito, gente, muito. Eu acho que assim, bom, nada a ver, né? Mas esse é um outro papo muito legal, mas eu entendo que com o advento, por exemplo, dos coquetéis, a melhora dos tratamentos para HIV e etc., as pessoas não têm mais medo, né? Eu acho que tem uma geração aí que tinha muito medo, e a nossa geração é a geração que ninguém morre por HIV, ninguém morre mais, as pessoas vivem bem, com qualidade de vida. Então, eu acho que a gente não tem muito medo, e eu acho que é esse o problema. A gente não teve os exemplos ruins, né? Comentário do João, essas coisas acontecem, né? Isso sem comentários, né? Isso é muito triste. Acontecem isso por esquerdomatas. Você me deixou mais louco da vida. E sabe que a Bolsonaro pra fazer isso? Não, meu amor. É tipo, gente que defende o mesmo mundo que você, supostamente. E a Beatriz perguntou aqui sobre o implante hormonal, não só age como anticoncepcional, mas também influencia na produção de colágeno e ajuda no ganho de massa muscular. É verdade, Beatriz, mas não sou. É porque quando a gente fala de implante, a gente está falando de. Existem vários tipos de implante, né? Esse implante que você deve estar falando é um implante de um progestágeno que chama gestrinona. É aquele famoso chip da beleza, tá? Ele não é nada do chip da beleza, é um excelente método, mas é isso. A gestrinona. É um excelente método, sim. Também tem suas indicações e contraindicações. Isso que você está falando é verdade, mas também tem que ser usado com cautela. O mais comum, é o Implanon, tá? É o único que a Anvisa liberou, tá? Mas a gestrinona é um excelente método e é bastante usado. O Implanon. É muito bom. Que demais. Obrigada, gente, pela participação, pelas perguntas. É super importante pra gente. Espero que tenham gostado.